Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura bíblica diária, iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 1, 2, 3 e 4. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, um monte que fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram esses: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama. Na língua deles, quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais mora nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foi apresentado dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou esse trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas, como chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada com uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho,
Uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas estão falando assim, são da Galiléia. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse, pois Davi, a respeito de Jesus, disse o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens me ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido, e Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Jesus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos os que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se.
Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Capítulo 3. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado no portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas ficaram admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: "Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós, como se nós tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e os rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-los, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram a Pilatos que soltassem o criminoso. Assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Foi o poder no nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de vocês todos. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe o pecado de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: "Do meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído." Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito desses dias. As promessas que Deus fez por meio de seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: "Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo." Assim Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Capítulo 4. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, chefe da guarda do templo, e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado, e isso provava que os mortos vão ressuscitar.
Então prenderam os dois e o puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado? Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois os homens que haviam sido curados estavam ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem foi curado por esse milagre, tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim, eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilato se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram, pensavam, sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Bernabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Amém?
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, abrindo a nossa mente para o entendimento da sua palavra. E que você fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.